Queridos, graça e paz. Amém? Bom dia a todos. Mais uma vez, Deus nos dá esse privilégio, essa graça de nos reunirmos em sua presença, no nome de Cristo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo e principalmente para ouvi-lo. Coisa boa é poder ouvir o Senhor logo no começo da semana, ouvir a voz do Senhor sendo explicada, sendo ponderada a partir das Escrituras. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá em Filemão, então? Se você pode, por gentileza, abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemão. Logo depois aí das epístolas a Timóteo, Tito, Filemão, antes de Hebreus. Filemão, nós leremos apenas o verso 4, 5, 6 e 7. Filemão é de capítulo único, então Filemão do 4 ao 7. Vou esperar que todos abram. Oi? Depois de Colossenses. Passa Colossenses, Tessalonicenses, continua caminhando, passa Timóteo, Tito, Filemão. Isso. Bem, quase chegando aí no finalzinho, nas últimas epístolas gerais. Mais um minutinho para que todos abram. Isso, pode passar Timóteo, Tito, antes de Hebreus. Isso. Aí, Filemão. É que Filemão é uma página só, então se você der bobeira, você chega em Hebreus. Na verdade, é que nem Vargem Grande. Vargem Grande, quem vem de Cotia ou quem vem de São Paulo e quer chegar em São Roque, se der bobeira, passou nem viu. Na verdade, você entrou já está saindo. Filemão é mais ou menos assim. Se você não prestar atenção, você passa batido. Filemão, irmãos, 4 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de bem que há em nós, de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez, clamando o favor de Deus sobre as nossas vidas, pedindo a Ele que nos dê clareza e discernimento para compreendermos as Escrituras e vivermos as Escrituras, que Ele aplique as nossas vidas à sua palavra. Vamos orar pedindo estas coisas? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela salvação que nos alcançou em Cristo e por todo o mais que o Senhor tem feito em nós e por nós. Nós Te louvamos por tudo, pois somos gratos e reconhecemos, ó Deus, que todo dom perfeito, que toda dádiva procede do alto, procede das Tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por este culto. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nos dá de poder adorá-lo, de poder bendizê-lo, de elevarmos as nossas vozes em adoração e em oração, e saber, ó Deus, que o Senhor recebe a nossa adoração quando nós cantamos a Ti, que o Senhor ouve as nossas orações quando elas são feitas em nome de Cristo. No entanto, ó Deus, nós não queremos apenas fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, esse não é o nosso maior desejo. Nosso maior desejo é ouvir a voz do Senhor. Então, ó Pai, agora, por meio da pregação da Tua Santa Palavra, fale conosco, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra, ó Deus, em Cristo, cumpra com o seu santo propósito de nos aperfeiçoar, de moldar o nosso caráter, de nos fazer mais parecidos com Teu Filho. Que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos ilumine para compreendermos as Escrituras. E uma vez compreendidas, que elas, ó Deus, sejam aplicadas às nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que não seja mais apenas eu falando, que seja o Senhor falando por meio de mim, que o Santo Espírito do Senhor me instrumentalize para a glória do Teu santo nome e que a começar em mim, todos nós aqui, ouçamos a Tua doce voz. Oração que nós fazemos pedindo estas coisas no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu percebo que alguns elementos da vida cristã jamais seriam experimentados por mim se Cristo não agisse em minha vida.
Teologicamente, eu acho que eu sei dessa verdade desde o momento que eu comecei a estudar no seminário. No seminário nós aprendemos que tudo, todas as coisas, só acontecem se Deus querer que elas aconteçam, se Deus providenciar que elas aconteçam. Mas conforme nós vamos vivendo, nós vamos experimentando essa verdade. E ao experimentarmos essas verdades, nós percebemos que algumas coisas, se Deus não agisse, se o Espírito Santo de Deus não nos convencesse, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos fortalecesse, nós jamais experimentaríamos. Eu tenho alguns exemplos. Pelo menos para mim, isso daqui é uma dificuldade imensa. Negar a si mesmo. Eu jamais negaria a minha vontade. Eu jamais negaria os meus desejos. Eu jamais diria não para os meus planos se não fosse a força, o poder de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida. Como o meu coração gosta daquilo que eu planejo, como o meu coração gosta daquilo que eu idealizo, na verdade, talvez esse seja o seu problema também. Quem aqui tem problema com autonegar-se? Quem aqui tem problema com negar a si mesmo? Um outro elemento da vida cristã que talvez eu jamais experimentaria se não fosse o Senhor é amar os inimigos. Amar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que nos prejudicam, amar aqueles que armam ciladas, que nos traem, amar aqueles que nos esfaqueiam pelas costas. Como é difícil, não é verdade? Eu tenho dificuldade de amar aqueles que são meus amigos. Tenho dificuldade de amar gente que me ama. Quanto mais amar gente que não me ame, gente que me trai, gente que me fere, gente que me golpeia. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, eu jamais amaria esse tipo de gente. Não é verdade? Um outro elemento, e é um elemento que daí a gente já começa a tratar do texto, é o perdão. Perdoar quem nos fere, perdoar quem nos aflige, perdoar quem nos golpeia, ainda que sejam pessoas muito próximas de nós. É difícil demais. Não é mesmo? O perdão, o verdadeiro perdão, eu estou falando do perdão real, aquele que restabelece a comunhão e os relacionamentos. É algo tão difícil e tão complicado para nós. É algo que quase nós não experimentamos de fato no nosso dia a dia. A prova é de que o perdão é tão difícil que nas Escrituras nós temos inúmeros textos que tratam dessa temática, que falam do perdão, que falam desse perdão reconciliador. E textos, inclusive, como na oração do Pai Nosso. Nós falaremos dela no decorrer do nosso sermão, mas é importante lembrá-la aqui. Lá o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, dizendo: perdoe as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. E no final da oração há um complemento: se vocês não perdoarem aqueles que vos devem, aqueles que vos ofendem, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Na verdade, é difícil de perdoar. E esse texto que nós temos em mãos é um texto que fala de perdão, que fala de reconciliação. Na verdade, essa carta de Paulo a Filemon é, em sua essência, uma carta que estimula o perdão, uma carta que foi escrita em prol do perdão. É uma carta onde o apóstolo Paulo escreve de forma pessoal a Filemon para que Filemon perdoe e se reconcilie com seu escravo fujão, o tal do Onésimo. Ambos agora crentes em Cristo Jesus, mas que no passado serviam o Filemon, senhor, Onésimo escravo, Onésimo o trai, foge, certamente leva os seus bens, e agora, uma vez que eles se convertem a Cristo, o perdão precisa ser restabelecido, a reconciliação precisa ser experimentada. Então, nesta carta, principalmente nesses versículos que nós lemos, nós aprendemos muito sobre essa temática do perdão, inclusive sobre algumas virtudes que são essenciais e que possibilitam o perdão e a reconciliação dentro da igreja. Por que o perdão é tão difícil para nós? Porque nos falta algumas virtudes, nos falta algumas características que são essenciais para que o perdão seja possibilitado, para que a reconciliação seja real. E essas virtudes, estas razões, são o que levam o apóstolo Paulo, inclusive, a orar a Deus agradecendo pela vida de Filemon. É essa a temática desses versos que nós lemos. Releia comigo o versículo 4. Versículo 4, o apóstolo Paulo, depois de ter introduzido a sua carta, ele diz: olha, eu dou graças a Deus por sua vida, Filemon. Eu oro a Deus em gratidão por você.
lembrando de você constantemente em minhas orações. Olha só, versículo 4 diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E depois o apóstolo Paulo vai dizer as razões pelas quais ele agradece pela vida de Filemon e qual é a razão pela qual ele intercede por Filemon. E são essas razões e esse motivo de intercessão que são as virtudes que possibilitam o perdão e a reconciliação. E nós veremos, então, que virtudes são essas, que razões são essas. O tema que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é o seguinte: virtudes que possibilitam o perdão e a reconciliação dentro da igreja. Sem essas virtudes, você não vai conseguir perdoar. Sem essas virtudes, você não vai experimentar reconciliação. Mas se você possuir essas virtudes, se estas características fizerem parte do seu caráter, certamente perdão e reconciliação, ainda que difíceis, eles serão experimentados por você e serão experimentados por esta igreja. Então, virtudes que possibilitam o perdão e a reconciliação dentro da igreja de Cristo. Quais são essas virtudes? A primeira delas, a fé em Cristo. A primeira virtude, a mais essencial para desfrutarmos perdão real, é a fé em Cristo Jesus. Eu quero reler o início do verso 5, do versículo 5, mas não na nossa versão. Eu quero reler na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, porque nessa versão esse texto está melhor estruturado. Diz assim na NAA: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. No nosso texto, na ARA, na Almeida Revista Atualizada, está assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, agora o texto, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Na ARA foi preservado a forma original no grego, onde o apóstolo Paulo escreve de maneira cruzada. Ele fala do amor por todos os santos e da fé por Jesus Cristo. Existe um padrão dentro da literatura grega que era usado, inclusive pelo apóstolo Paulo em diversas vezes, que é o padrão quiástico, que é esse padrão cruzado. Mas o importante de entendermos aqui é que quando ele se refere ao amor, ele está falando aos santos. E quando ele se refere à fé, ele está falando a Cristo, ou sobre a fé que é depositada na pessoa de Cristo. Então, na NAA, já tem essa divisão mais clara, fica mais fácil de entender o ritmo do texto. Então, relendo na NAA, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Por que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta sobre perdão, sobre reconciliação, fala de fé? Ele introduz o tema, de fato, aqui é a introdução do tema do perdão e da reconciliação, que a partir do versículo 8 ele vai trabalhar de forma mais abrupta, mais abrangente, mais profunda ainda. Mas por que ele fala de fé? Por algumas razões. Em primeiro lugar, a fé é o instrumento estabelecido por Deus para desfrutarmos do seu perdão e da reconciliação que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus, Filemon, pela fé que você possui em Cristo. E provavelmente o apóstolo Paulo estava recordando e lembrando de forma muito vívida que a fé é o instrumento que Deus estabeleceu para recebermos o perdão da parte do Senhor em Cristo Jesus. Quero ler com vocês dois textos. Efésios 2:8 reforça essa verdade. Olha só o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Filemon, ele fora salvo da mesma maneira como nós fomos salvos. Não pelas obras, não por algo que nós fizemos e por causa disso merecemos a salvação, mas única e exclusivamente por meio da fé, que é um dom de Deus em Cristo Jesus. Romanos 1,17, ou melhor, 1,16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé é o instrumento de Deus para obtermos o perdão de Deus. Deus nos perdoa em Cristo por meio do quê? O que ele vê em nós para nos perdoar? Absolutamente nada, a não ser a fé que ele mesmo nos deu. É porque nós cremos em Cristo que nós somos perdoados pelo Senhor. E isso nos conduz para a próxima verdade do porquê
Paulo fala de fé com Filemon. E a próxima verdade é: todos que pela fé obtiveram perdão em Cristo devem se tornar pessoas perdoadoras. As Escrituras nos ensinam isso também. Aqueles que obtiveram perdão de Deus por meio da fé se tornam pessoas que agora devem perdoar. Estão acompanhando o raciocínio? Você foi perdoado. E você foi perdoado por causa da fé que há em Cristo Jesus. E uma vez perdoado por causa da fé que há em Cristo Jesus, você deve se tornar uma pessoa que perdoa. Olha só o que diz Mateus, capítulo 6, versos 12, depois 14 e 15, oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E olha o complemento que é feito nos versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O texto aqui, a impressão que dá é que ele é um texto condicional, ou seja, perdoem para serem perdoados. Mas não é sobre isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. E à luz de toda a Escritura, nós vemos que esta não é a ênfase dada. O texto não é perdoem para serem perdoados, mas é perdoem porque vocês foram perdoados. Ao perdoarem, vocês estão dando testemunho real de que o perdão de Deus já os alcançou. Por causa da fé que vocês têm em Cristo, o perdão os alcançou. E porque o perdão vos alcançou, perdoem vocês também. E se vocês não perdoarem, vocês estão dando um péssimo testemunho. Vocês estão contradizendo a fé que perdoa, ou a fé que faz com que vocês alcancem o perdão da parte de Deus. E se vocês não perdoarem, tampouco o Pai já lhes terá perdoado. Ficou claro isso para vocês? Então não é necessariamente uma condição, mas é uma prova, é uma demonstração. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo: eu já recebi do Pai um perdão que me possibilita a perdoar. O que vai ficar mais claro num outro texto que eu quero ler com vocês, um texto um pouco maior, que é o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao 35, talvez a parábola mais clara sobre o nosso dever de perdoar, sobre o grande perdão que nós recebemos da parte de Deus, que nos leva a perdoar ofensas menores do que as que nós cometemos contra o Senhor. Então, Mateus 18, do 23 ao 35. Diz assim, prestem bastante atenção nesse texto, olha só que parábola interessantíssima. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas, ou ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, um dinheiro considerável, muita grana. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, um dinheiro insignificante perto dessa primeira dívida. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E olha agora, Jesus aplicando isso à vida dos seus discípulos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É muito clara essa parábola. Houve um grande perdão. E este que foi grandemente perdoado
deve perdoar aqueles que cometem faltas menores do que as que lhe foram perdoadas. Nós fomos gigantescamente perdoados pelo Senhor. As nossas faltas diante de Deus eram imperdoáveis do ponto de vista humano. Nada do que fizéssemos, nenhuma boa obra, nenhum sacrifício, nenhuma oferta da nossa parte seria suficiente para pagar a Deus a nossa dívida para com Ele, uma dívida impagável aos homens. E o próprio Deus providenciou o pagamento dessa dívida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele o fez por meio da sua graça, da sua bondade, do seu favor. As nossas ofensas a Deus eram enormes, e mesmo assim Deus nos perdoou. E agora, Ele espera que nós perdoemos aqueles que nos ofendem muito menos. Todos aqueles que pela fé em Cristo alcançaram perdão, esse perdão, dessa profundidade, dessa largura, dessa intensidade, devem aprender a perdoar aqueles que cometem ofensas muito menores a nós. Qual que é o resumo desse primeiro ponto aqui? Se temos fé em Cristo e fomos perdoados por Ele, nós fomos perdoados para sermos perdoadores. Então, se temos fé em Cristo, nós fomos perdoados. E se fomos perdoados, devemos perdoar. Paulo agradece a Deus pela fé de Filemão, sabe por quê? Porque essa fé de Filemão em Cristo, por causa dessa fé, ele sabe que uma vez que essa fé é real, é genuína, não haverá barreiras na vida de Filemão para que ele perdoe Onésimo. Paulo olha para Filemão e diz, a fé desse homem é real. Paulo traça um elogio a Filemão e diz, eu tenho ouvido da sua fé em Cristo Jesus. Isso me agrada, isso me alegra, principalmente por causa do assunto que eu vou tratar com você nessa carta. Porque uma vez que você tem fé real, uma vez que você recebeu o perdão do Senhor, que você está firmado em Cristo, perdoar para você não será um problema. Não haverá barreiras para que Filemão perdoe a Onésimo e restabeleça a comunhão com esse escravo fujão. Não uma comunhão mais como senhor e servo apenas, mas uma comunhão entre irmãos na fé. E essa verdade se aplica a nós, não se aplica não? Vamos pensar um pouquinho. Se a nossa fé é real, se cremos verdadeiramente em Cristo, se já fomos perdoados e compreendemos a largura, a altura, a profundidade, a intensidade dessa fé e desse perdão que a fé nos possibilita, não há nada que nos impeça de perdoar quem nos ofendeu, quem nos prejudicou, quem nos criticou, quem nos roubou, quem nos traiu ou quem nos humilhou. É sobre isso que trata essa carta, ou esse trecho que nós estamos trabalhando. Se você for perdoado em Cristo, se você tem fé em Cristo, que barreiras estão te impedindo de perdoar aqueles que te ofenderam de uma forma muito menor? Talvez o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância. Não é verdade? Por que nós não perdoamos? Porque nós somos ingratos. Por que nós não perdoamos como deveríamos perdoar? Porque nós ainda somos muito meninos na fé. Porque nós não entendemos a profundidade, a altura, a largura, a intensidade do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Não é verdade? O nosso orgulho não é maior do que o perdão que nós recebemos do Senhor. Não é, mas nós o fazemos maior. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos orgulhosos, vaidosos, autocentrados, mas que a partir do perdão recebido de Cristo, que aprendamos a perdoar também. Sendo assim, uma aplicação bem prática para nós. Se você está em inimizade com alguém, com seu pai, não sei, talvez ele fez algo, te ofendeu e você não fala com ele há algum tempo. Ou fala sem querer falar. Né? Aquele perdão meia boca. Não, eu perdoei meu pai. Só que a gente não tem o mesmo relacionamento. Perdoei, mas perdoei daquele jeito. Talvez com a sua mãe, talvez com seu irmão, talvez com o seu genro, com a sua sogra. Sogra é complicado mesmo, gente. Com o seu sogro, com o seu pastor, talvez com um amigo. Enfim, queridos. Se há inimizade entre você com qualquer pessoa com quem você conviva, com qualquer semelhante teu, principalmente dentro da igreja, a fé te obriga a buscar perdão. Ela te conduz à reconciliação, porque você foi reconciliado com Deus.
você deve buscar a reconciliação com os teus irmãos. Então, a minha orientação pastoral para você neste dia é que você não termine este dia sem perdoar e buscar reconciliação. Lembrando desse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, relendo Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Busque reconciliação. Busque o perdão. Se alguém te ofendeu, não seja orgulhoso. Vá até essa pessoa e diga: quero conversar contigo. Você me ofendeu, me feriu, me afligiu, me golpeou, mas em Cristo Jesus não há nada que me impeça de perdoá-lo e da nossa comunhão, do nosso relacionamento ser restabelecido. As minhas ofensas para com Deus foram muito maiores do que as tuas ofensas para comigo. Agora, se você é quem causou a ofensa, vá até a pessoa e peça perdão a ela. E diga: eu não tenho orgulho diante daquilo que Deus fez por mim, ou aquilo que Deus fez por mim acaba com o meu orgulho, acaba com a minha vaidade. Eu quero aqui, em nome de Cristo, pedir-te perdão, me perdoe, e vamos tentar recomeçar, reconciliar-nos novamente, vivermos novamente uma vida de comunhão para a glória do Eterno. Ficou claro isso para vocês? Segundo lugar, para nós caminharmos aqui para o desfecho desses versículos, não só a fé é necessária para que haja perdão e reconciliação dentro da igreja, mas o amor genuíno entre irmãos na fé também é necessário. Então, o próximo ponto que o apóstolo Paulo destaca aqui, ou a próxima virtude que o apóstolo Paulo destaca, é o amor por nossos irmãos na fé, da parte B do versículo 5 até o versículo 7. Esse amor, ele tem algumas características e eu quero destacá-las. Em primeiro lugar, é importante entendermos que o amor por nossos irmãos na fé é um fruto e uma marca distintiva da fé em Cristo Jesus. De novo, eu faço uso da NAA, que diz assim: e do seu amor por todos os santos. Então o apóstolo Paulo ora agradecido pelo amor de Filemon por todos os santos, porque este amor é a marca, é a prova de que a fé de Filemon em Cristo é uma fé real. Fé a Deus e amor ao próximo estão tão interligadas nas Escrituras que a própria palavra de Deus diz que as pessoas que não amam não são consideradas ou não devem ser consideradas pessoas de fé. Olha só, como fé e amor ao próximo estão tão interligados que aqueles que não amam não devem ter a fé levada a sério ou não devem ser consideradas pessoas com uma fé genuína. Vou ler alguns textos que intensificam essa verdade. 1 de João, por exemplo, 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama a Deus e ao seu irmão, aquele que não perdoa, aquele que não suporta, aquele que não busca reconciliação, esse não conhece a Deus, porque são essas as características de Deus. É isso que Deus faz. Deus demonstra amor por nós, nos perdoando, nos reconciliando com Ele mesmo. Em 1 de João ainda, agora 4, do 11 ao 12, nós lemos: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha só, se vocês foram amados por Deus de forma tão intensa, de forma tão profunda, de maneira tão abundante, nós devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se você diz que crê em Cristo, mas você não ama ao seu irmão a ponto de perdoá-lo, a ponto de buscar reconciliação, a sua fé é uma fé morta. A sua fé não é uma fé genuína. Ou a sua fé está tão mirrada e tão infantilizada que você ainda é uma criancinha que precisa do leite espiritual e não está preparado para um alimento mais sólido. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A nossa fé dá provas de que é uma fé verdadeira de acordo com a forma como nós demonstramos o nosso amor a Deus e o nosso amor aos nossos irmãos na fé. Ame. E você deve amar e o amor deve te impulsionar a perdoar. Uma outra característica que o apóstolo Paulo destaca aqui é que o amor por nossos irmãos na fé é uma resposta ao amor de Deus
por nós, ao amor de Cristo por nós. Não é verdade? Olha só o que diz aí o verso 6. O verso 6 é um verso difícil, o versículo 6 é um versículo difícil de interpretar. Existem várias possibilidades de interpretação para esse versículo, mas eu adoto esta, que o apóstolo Paulo está nos motivando a amar, a perdoar, a buscar reconciliação por causa daquilo que nós já recebemos das mãos de Cristo, por causa de toda a graça que nos alcançou, por causa de toda a redenção que nos alcançou. Olha só o que diz o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo intercede por Filemão dizendo: Filemão, eu oro para que a sua comunhão, que a comunhão da tua fé se torne cada vez mais eficiente, cada vez mais evidente, cada vez mais prática, no pleno conhecimento de que todo o bem que há em nós procede de Cristo. Então, quanto maior for nossa compreensão do amor de Deus por nós em Cristo, mais amaremos as pessoas à nossa volta. Quanto mais eu sei que Deus me amou, mais propício, mais disposto, mais inclinado a amar eu me torno. Olha só o que diz João. Agora João, capítulo 15, do 12 ao 17. Capítulo 15 de João é onde o Senhor Jesus Cristo fala da videira, que ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Mas ele fala algo muito interessante aqui, no versículo 12 ao versículo 17. Ele começa dizendo o seguinte, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus está dizendo, amem-se uns aos outros, e o padrão desse amor é o padrão de amor que eu tenho por vocês. Assim como vocês foram amados, amem-se uns aos outros. E olha só o que ele começa a dizer a partir do verso 13. Ninguém tem maior amor do que este. Ele vai falar do tamanho do seu amor, ele vai explicar o seu amor, ele vai mostrar as maneiras como o amor dele pelos discípulos é real, intensa, profunda. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor que se entrega. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda ou vô-lo conceda. E olha só como ele termina o verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha que sanduíche interessante. Jesus Cristo diz assim, amem uns aos outros. No final, eu mando que vocês amem uns aos outros, com base no meu amor. E o meu amor por vocês é sacrificial. Eu me entreguei por vocês. E não apenas me entreguei por vocês, mas eu fiz de vocês meus amigos. Não foram vocês que me escolheram, não. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E não apenas os escolhi, não apenas os aproximei de mim, mas agora vocês estão em uma comunhão tão intensa e tão real com o Pai, que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos concederá. Vocês estão entendendo o tamanho do amor de Cristo? É isso que Cristo está dizendo. Eu me entreguei por vocês. Agora vocês são meus amigos, são meus chegados. Vocês são chegados do Pai por minha causa. Não foram vocês que vieram até mim, não. Eu fui até vocês. Eu busquei a reconciliação. Eu fui atrás de vocês para perdoá-los. Agora amem uns aos outros, assim como eu os amei. Quanto mais você reconhece estas coisas, quanto mais você reconhece que você é fruto da graça de Deus, de um amor altruísta, de um amor abnegado, de um amor incondicional, de um amor completamente merecido. Reverendo, a gente ouviu, o Neemias ouviu também, alguns irmãos que estavam lá no aniversário da IPB, ouviu o reverendo Eber falando do pai dele, né? Que o pai dele sempre dizia, Deus tem um gostinho por porcaria, né? Gostinho diferente por aquilo que não presta. É exatamente isso. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos perdidos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Cristo Jesus veio e morreu em nosso lugar, por amor. E nos fez seus amigos, por amor. Nos reconciliou consigo, por amor. Nos mantém reconciliados com Ele, por amor. E é a base
Este amor é a base para que nós amemos uns aos outros também. Então, se você reconhece essas verdades, se você reconhece que você é fruto desse amor, não haverá barreiras para que você ame. O que o apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo está destacando estas coisas? Porque Paulo espera que Filemon, ao reconhecer o amor que o alcança em Cristo, amor acompanhado das mais ricas bênçãos, desenvolva ainda mais amor ao povo de Deus. Paulo espera que Filemon dê mais um passo nesse amor. E que passo é esse? Que ele receba Onésimo de volta ao seu lar, que ele perdoe a Onésimo, que ele se reconcilie com Onésimo. E a mesma coisa se aplica às nossas vidas, ou o mesmo princípio nos faz referência a nós, nos atinge. Olha só, experimentar o amor que há em Cristo deve evocar em nós uma resposta de amor. Não somente amor a Deus, mas também amor aos outros crentes. Quando nós compreendemos que Deus nos amou, nós somos evocados, chamados para amarmos também. E olha só que interessante, caminhando aqui para o verso 7, este amor, a semelhança do amor de Cristo, deve ser prático, como nós veremos no versículo 7. Olha que interessante. O amor de Cristo por nós foi um amor apenas ideológico, filosófico, teórico? Não. O amor de Cristo por nós foi um amor intenso, e um amor tão intenso que ele se deu de forma prática. Jesus morreu, e ele morreu de verdade. Jesus nos fez seus amigos, e nos fez seus amigos de verdade. Nos fez nascer de novo, de verdade. Ele nos ouve de verdade e nos atende de verdade. O amor de Cristo por nós é um amor prático. Então, a última característica desse amor que o apóstolo Paulo destaca, que é o amor que nos ajuda a perdoar e buscar reconciliação, é o amor prático. O amor por nossos irmãos na fé é sempre um amor prático. Relendo aqui o verso 7 que diz: Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O amor por nossos irmãos na fé, que tem como base a fé em Cristo, que tem como base o amor de Deus, deve sempre causar algum impacto positivo na vida das outras pessoas. Veja bem, o amor de Filemon alegrava. O amor de Filemon confortava. O amor de Filemon reanimava. Tanto o apóstolo como as pessoas que estavam à sua volta. Sabe o que Filemon era para a sua igreja? Filemon era um bálsamo na vida da igreja. Ele era um bálsamo. Era um óleo que curava. Filemon era um oásis em meio ao deserto. Filemon era uma bênção entre os seus. Ele não ficava reclamando, murmurando. Ele não ficava olhando para as pessoas e procurando defeito nelas e coisas que impedisse de servi-las, que o impedisse de servi-las. Não. Filemon era um bálsamo, era um azeite. Ele era uma bênção e servia este povo com grande disposição. A expressão usada por Paulo aqui para reanimar, que ele menciona, né, que Filemon reanimava o coração dos santos, essa expressão é a mesma usada por Cristo sobre aliviar os nossos fardos. Lembram deste texto lá do Evangelho? Vinde a mim todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a mesma expressão. Filemon aliviava os fardos dos seus irmãos na fé. Ele os servia abrindo a sua própria casa. Ele os servia e certamente suprindo as suas demandas com seus próprios bens e com as suas palavras. Isso se aplica a nós também. Todos nós devemos amar os nossos irmãos da fé da mesma maneira, de forma prática, com os nossos bens, com a nossa vida, servindo-os de forma real, verdadeira, impactando positivamente a vida destes. Nós temos alguns outros textos que nos motivam a viver desta forma. E eu vou ler de maneira rápida, caminhando aqui para a nossa conclusão. O primeiro texto é João 3, do 16 ao 18. João 3, do 16 ao 18, diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a ser irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, 1 de João, tá? 1 de João 3, do 16 ao 18. E fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Um outro texto, Tiago 2, do 15 ao 17, que não fala de amor, mas fala de uma fé real que produz esse amor. Tiago 2, do 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E por fim, Colossenses 3, do 13 ao 14, diz assim, Colossenses 3, do 13 ao 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o que vai nos possibilitar suportar, perdoar, amar, é o versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que nos possibilita suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. O apelo do apóstolo Paulo a Filemão é o seguinte: assim como ele era um bálsamo na vida dos seus irmãos, na igreja que ele recebia no seu lar, na sua comunidade local, ele deveria ser um bálsamo também na vida daquele que o ofendeu e o prejudicou. Ele deveria ser um bálsamo na vida de Onésimo. Ele deveria receber Onésimo, perdoar Onésimo, se reconciliar com Onésimo. E o mesmo se aplica às nossas vidas. Nós precisamos ser um bálsamo, uma bênção. Nós precisamos trazer alívio às pessoas que estão à nossa volta. E uma das maneiras de fazermos isso é perdoando e nos reconciliando com elas. Conclusão. Para nós fecharmos, quero concluir com algumas verdades. A primeira delas é, por meio da fé em Cristo, nós fomos perdoados. E uma evidência que essa fé foi eficaz é o perdão que estendemos às pessoas que nos ofenderam, principalmente aos nossos irmãos na fé. Nós vimos isso neste sermão inteiro. Então, por meio da fé em Cristo, nós fomos perdoados. E qual é a evidência de que essa fé é real? Qual a evidência de que essa fé foi eficaz ou é eficaz em nossas vidas? A evidência, uma delas, é que nós também perdoamos. Que nós trabalhamos pela reconciliação. Que nós amamos de forma prática. Então, minha recomendação pastoral para você é: mostre a eficácia da fé de Cristo em sua vida. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Busque reconciliação, mas busque hoje, na força e para a glória de Deus em Cristo Jesus. Segunda verdade é: todos que foram amados por Deus em Cristo amam de forma prática, principalmente aos seus irmãos na fé. Eles não apenas perdoam como uma evidência desse amor, mas eles fazem muito mais do que perdoarem, como nós vimos no caso de Filemão. Então, assim como Cristo é um bálsamo em nossas vidas, nós devemos ser um bálsamo na vida dos nossos irmãos. Nós não fomos redimidos em Cristo para dividir e ferir, muito menos para vivermos ressentidos, amargurados e cultivarmos relacionamentos rompidos. Isso é completamente errado. É antagônico àquilo que Cristo fez a nós. É contrário àquilo que Cristo fez em nós. Nós não fomos redimidos por Cristo para ficarmos irados com os nossos irmãos na fé, amargurados em relação aos seus pecados contra nós, para não perdoarmos. Não foi por isso que nós fomos redimidos. O ministério que nós recebemos da parte do Senhor é o ministério da reconciliação. A ordem que nós recebemos de Cristo é para perdoarmos e amarmos, assim como temos recebido perdão e somos amados por Ele. E por fim, a última verdade é: você vai falhar. Você vai falhar. Você vai falhar em perdoar e você vai falhar em buscar reconciliação. Eu falho. E eu percebo uma coisa na minha vida. As minhas falhas em relação ao perdão e à reconciliação não são contra grandes ofensas, mas são contra as pequenas ofensas ou contra aquilo que vem contra o meu orgulho, contra os meus planos e que de alguma forma me aflige. Talvez o meu maior problema em relação ao perdão e à reconciliação são com os meus filhos, são com a minha própria esposa. Fico emburrado.
Ah, pensa num homem que fique burrado, sou eu. Nossa, demais. E mais do que eu deveria, muito mais do que eu deveria, e por muito menos do que eu deveria. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, para quando falharmos, lembrarmos de duas coisas: do perdão de Deus para os redimidos. Sempre que falharmos, nós devemos lembrar que há perdão para nós em Cristo, que há reconciliação para nós em Cristo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas nos perdoa, ele nos purifica. Ele nos torna santos e nos habilita a vivermos de forma diferente. Então, sempre que falharmos, lembre, há perdão para você. E lembre que há auxílio para você. Lembre-se do auxílio de Deus para os redimidos. Sozinhos jamais viveremos o ideal de Deus. Mas o próprio Deus age em nós por o seu Espírito e no Filho. Em Cristo Jesus, ele já nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa. Depois você leia 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Então, onde o perdão e o amor são possíveis, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque o Senhor já nos deu todos os recursos necessários para uma vida piedosa, o perdão e o amor prático, o amor real, são possíveis. Então, busquemos ao Senhor diariamente em Sua palavra, em oração, e andemos em Cristo Jesus, que nos fortalece por meio do Espírito Santo, para perdoarmos e para amarmos de fato e de verdade. Que sejamos pessoas reconciliadoras e pessoas que amam, impactando positivamente a vida dos nossos irmãos na fé. Amém? Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Antes de orarmos, convido o reverendo Neemias para vir à frente. Ainda há alguns atos neste culto. Oração no sermão. Tá. Irmãos, vamos orar então, pedindo a graça de Deus sobre aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Depois o pastor Neemias dará sequência ao culto. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus amado, pelo perdão que nós recebemos em Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela profundidade, altura, intensidade, largura do amor que nós recebemos do Senhor em Cristo. Pai, que o perdão recebido por meio da fé em Cristo nos impulsione a perdoarmos também. Nós que fomos tremendamente amados e perdoados, que aprendamos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos devem muito menos do que nós devíamos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem nós convivemos, sendo um bálsamo na vida delas, sendo uma bênção na vida delas, que este amor seja prático para a honra e glória do Senhor. Pai, se há entre nós pessoas que estão rompidas, pessoas que estão amarguradas entre si, Deus amado, em nome de Jesus, dá-nos da tua graça e que a reconciliação do Senhor se faça presente nesta igreja, em nome de Cristo. Reconcilia, ó Deus, maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, para a honra e glória do teu santo nome. Não permita, ó Deus, que sejamos uma igreja que diz que te ama e que está reconciliado com o Senhor. Se nós andamos entre intrigas, brigas e divisões entre nós. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. A oração que nós fazemos, pedindo estas coisas todas, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós teremos agora um momento de batismo de duas crianças preciosas para nós, Benjamin e Valentina. A palavra de Deus nos ensina que o sacramento faz parte do culto também. É um elemento do culto que nos edifica. Então, eu vou chamar aqui a Valentina, só a Valentina, viu? Os pais não precisam, não. Pode vir a Valentina e os pais. Venha o Benjamin e os pais do Benjamin também. Pode deixar aqui.
se abrigar aqui. Muito bem. Nós vamos ter uma breve explicação sobre o batismo infantil. Sei que pega para muita gente essa questão, não é? Reverendo Tiago vai explicar brevemente e depois nós daremos sequência a este sacramento. Eu tenho a impressão que o reverendo Neemias sempre me pega para os assuntos mais difíceis, tanto na pregação como na aula. O batismo infantil é uma bênção do Senhor para o seu povo. Nós cremos num Deus que estabelece uma aliança com o seu povo. Nosso Deus é um Deus pactual. E essa aliança que Deus estabelece com o seu povo, com os adultos, é uma aliança que está também sobre as crianças. Nós aprendemos hoje na aula, quem estava na aula de catecúmenos, eu mostrei alguns textos onde todas as alianças que Deus faz com o seu povo, a aliança noética, abraâmica, e outras alianças mais, elas não são só sobre os adultos, mas elas contemplam também os filhos dos adultos. E eu destaquei uma das alianças que Deus fez, que foi a aliança que Deus fez com Abraão. Vocês lembram? Deus chama Abraão da sua terra, Abraão sai, e depois de um tempo, Deus firma essa aliança com Abraão através de um símbolo, através de um selo. Qual era o selo, o símbolo? A circuncisão. A circuncisão é o corte do prepúcio da criança ou do homem, né, do sexo masculino. E o Senhor estabelece que não apenas os adultos deveriam ser circuncidados, para que assim eles tivessem essa marca dessa aliança, desse pacto de Deus com o seu povo, mas também as crianças. Então, lá em Gênesis capítulo 17, é instituído essa ordenança, e Abraão deveria circuncidar, inclusive, as crianças de 8 dias. Não com base na fé das crianças, mas com base na fé dos pais. O mesmo acontece conosco hoje. Hoje nós não temos mais a circuncisão na carne, porque a circuncisão que é operada em nós é operada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. A circuncisão que procede de Cristo. Mas ainda há uma marca, ainda há um símbolo que mostra que nós temos parte com o Senhor, que nós estamos em aliança com Deus, que o Deus de toda graça ainda tem um pacto conosco. E este símbolo, esta amostra visível desta graça invisível é o batismo. Então, por meio do batismo, que é para os adultos e para os filhos daqueles que creem em Cristo Jesus, nós demonstramos que ainda permanecemos aliançados com o Senhor. Ficou claro isso para vocês? Então, da mesma forma como no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas como uma demonstração de que elas pertenciam à família da fé, de que elas pertenciam à aliança com Deus, hoje, da mesma sorte, as crianças são batizadas como uma demonstração de que nós ainda pertencemos ao Senhor. Na igreja do Antigo Testamento, o símbolo era o corte do prepúcio. Na igreja do Novo Testamento, o símbolo é a água, é o batismo cristão. Por isso nós batizamos os nossos filhos, e não batizá-los é uma afronta ao Deus da aliança. Não batizá-los é um pecado. Por isso nós precisamos apresentá-los o quanto antes ao batismo. Louvado seja o Senhor por essas famílias que farão isso agora, que batizarão seus filhos como uma declaração da sua fé, como uma mostra externa desta graça interna que está sobre os pais, mas também sobre os filhos. Louvado seja o Senhor por isso. E essa não será a última vez que vocês verão batismo neste ano. Já temos aí alguns candidatos, né, ao batismo infantil. Mariana está quase produzindo uma candidata aí, né? Está quase dando à luz a uma delas. E temos outras crianças também. Graças a Deus que Deus nos dá crianças, né? Enche a nossa aljava de flechas, abençoa a nossa igreja com crianças. Então, nós vamos partir para o batismo. Eu vou fazer algumas perguntas aos pais, né? E depois que eles respondendo positivamente, a gente batiza as crianças, tá bom? Se um dos pais for membro em comunhão da igreja, tranquilo. Isso, for membro em comunhão. Isso, da igreja. Aí pode batizar. É possível, tá bom? Mas a gente entra nesses detalhes aí na próxima aula de EBD, tá bom?
Ok, meus irmãos, então vamos para as perguntas do nosso... Ó, eu coloquei... Bom, meus irmãos, eu coloquei aqui nos slides também para vocês conseguirem, né, acompanhar, não só eu falando, né, mas vocês lendo também. Se os pais quiserem, tá bem na fuça aí, tá bom? Muito bem. Então, primeira pergunta. Essas perguntas são baseadas no credo apostólico, né, pelo menos a primeira parte. Então, lá vamos. Pergunta aos pais. Os irmãos creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometem que, se o Senhor Deus for servido, conservar a vida do Benjamim e da Valentina até a idade da razão, hão de instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como vem sendo ensinada na Sagrada Escritura? Prometem ensinar-lhe a ler, para que leia por si mesmo ou por si mesma a Santa Escritura, orar por eles e com eles, servir-lhes vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criar o Benjamim e a Valentina na disciplina e correção do Senhor? Prometem ler com o Benjamim e ler com a Valentina a Bíblia e trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Muito bem. Então, tendo respondido positivamente as perguntas, eu também falo à igreja que é família da aliança juntamente com esses irmãos, que fazem parte da mesma família, apesar de não compartilhar o mesmo sangue humano, meramente humano. Mas nós compartilhamos da mesma vida, da mesma igreja. Somos família da aliança junto com eles. Esses votos que os nossos irmãos assumiram aqui, essas promessas que eles fizeram de criar seus filhos nos caminhos do Senhor, é um voto para nós também. Nós aqui, juntamente com esses irmãos, nos comprometemos a ajudá-los. Quando eles tiverem necessidade, compartilharemos dos nossos recursos. Quando eles precisarem de conselho, compartilharemos da sabedoria das Escrituras, ajudaremos os nossos irmãos a criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, vamos ao batismo. Falei que eu não ia esquentar, mas eu dei uma esquentadinha. Deixa eu só ver se está na temperatura, né? Acho que tá. Dá uma olhada. Na temperatura. Acho que não tá morninho. Tá com bolinha. Tá fervendo. Não tá não, meus irmãos. É que... Você tem certeza que... Ela ficou... Eu esquentei bem pra durar, né? Aí depois... Mas tá no... Ó, só pra mãe ficar segura. Pode colocar a mão dentro. Tá tranquilo, né? Tá bom. Deixa eu segurar pra você. Muito bem. Irmãos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por estas famílias que vieram aqui, Senhor, para batizar seus filhos, para dar a eles, Deus querido, esse privilégio que o Senhor concede a filhos que nascem na família da aliança, o sinal da aliança. Louvamos a Ti, Senhor, porque aquele mesmo sinal que era aplicado aos crentes do Antigo Testamento, agora é aplicado aos crentes do Novo Testamento, numa nova forma, mas com a mesma essência, sinal de que somos povo de Deus. Sinal de que essas crianças foram abençoadas por Ti ao nascerem na família da aliança para serem criadas nos Teus caminhos. Agora, Senhor, nós as consagraremos a Ti, nós as dedicaremos a Ti, nós já nos comprometemos a criá-los nos caminhos do Senhor, pedimos que o Senhor os abençoe agora, Deus querido, e que quando chegarem à idade da razão, professem a fé que os seus pais têm. Cheguem aqui diante desta igreja, lá mais à frente, e digam que o
batismo realmente fez efeito em suas vidas e que elas são salvas por ti, creem no mesmo Deus, creem no mesmo Evangelho, creem no mesmo Cristo que seus pais creem. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Você segura? Mas eu vou segurar com essa mão. Então, Benjamin? Benjamin? O nome completo? Benjamin Caleb Andrade Pires. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valentina? Valentina Ferreira de Camargo Andrade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nós batizamos essas crianças, mas nós sabemos, Deus querido, que a salvação pertence ao Senhor. Nós as batizamos porque elas nasceram na família da aliança. Mas assim como nós, Senhor, elas nasceram com a mancha do pecado, com a culpa, com a corrupção. E já demonstraram e vão demonstrar no decorrer de sua vida que por causa do seu pecado precisam de um Salvador. Nós pedimos, Deus querido, que este símbolo que é aplicado a elas faça efeito. Que a palavra, Deus querido, ensinada por seus pais faça efeito na vida delas. E que quando chegarem à idade da razão, Senhor, estejam aqui diante de nós, professando a fé, dizendo que o Espírito Santo realmente as regenerou, gerou fé no seu coração, deu a elas, Deus querido, a salvação que o Senhor já nos concedeu. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem se sentar depois de secar. Depois a gente vai ter que aplicar o sermão, né, no meu relacionamento com a Valentina e com o Benjamin. Tem que restaurar esse relacionamento aí, porque joga água na cabeça, né? Mas, graças a Deus, meus irmãos, louvamos a Deus. Vou chamar aqui, vai ter o tríplice, amém? Consegue fazer, né? Não pode ficar aqui para a gente orar. Então, irmãos, vamos encerrar este momento. Louvamos a Deus porque Ele nos dá o privilégio de participarmos deste momento de sacramento e sermos edificados por Ele. Então, eu vou pedir que o reverendo Tiago faça a última oração, impetre a bênção e logo após nós cantaremos o tríplice amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Primeira vez que você batiza, né? Que bênção. Louvado seja o Senhor. É a primeira vez que eu vejo alguém batizando com chá. Quando eu peguei, eu falei, nossa, será que é para beber? Será que é para batismo? Tava quente. Falei, rapaz. Aí eu percebi, não, é só água mesmo. Fiquei olhando, falei, não é possível. E foi quase por imersão, né? Porque ele foi com gosto, assim, né? A cabecinha da Valentina tá toda molhadinha. Vamos orar, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós falamos com o Senhor em oração. Gratos a Ti, ó Deus, por esse culto que o Senhor nos permitiu prestar a Ti, a Tua glória. Gratos à Tua palavra que falou conosco. E gratos, ó Deus amado, por recebermos hoje mais dois pequenos que fazem parte da Tua família, que fazem parte da aliança com o Senhor a partir de Cristo ou por meio de Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus amado, que estas crianças cresçam firmes no Teu Evangelho, que desde a mais tenra idade elas amem a Cristo mais do que todas as coisas, e que os seus pais, ó Deus, sejam excelentes referências do que é servir ao Senhor. Nós oramos desta forma, pedindo estas mesmas bênçãos sobre todos os demais que aqui estão. Recebam a bênção, queridos. Podem ficar em pé, vamos lá? Que a graça excelsa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito repousem sobre nós. Que esta bênção seja abundante e constante, até que Cristo venha em glória. É no nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar?